disponibilizar, como sempre faço, né? Coloco lá no YouTube, para quem quiser rever depois, tá? É claro que eu recomendo, tá, gente? Que vocês façam essa revisão antes de domingo, tá? Cara, na minha opinião, sexta-feira ali no máximo, ou no máximo sábado de manhã ali, e depois vai descansar, gente, porque é uma prova muito exaustiva. Eu já falei isso milhares de vezes, né? O Enem não é quem sabe mais que tira uma média boa, mas sim quem consegue resolver o maior número de questões, né? Quem consegue de fato entender a questão dentro do tempo da prova. E esse é o maior desafio. Então, imagina você fazer a prova cansado, imagina você fazer a prova às vezes com fome, né? Então, pelo amor de Deus, não come nada de diferente, né, na noite anterior, descansa, né? Então, por isso que hoje eu tô fazendo revisão, né? Hoje é quinta-feira, amanhã, né, vocês dão uma última estudada, né? E no máximo ali sábado de manhã, mas eu recomendaria que não. Pararia na sexta mesmo, né, amanhã. Porque vocês precisam estar com a cabeça boa, né? É uma prova muito exaustiva. Só quem fez sabe quanto é exaustivo, né? Às vezes tem gente de fora que não entende, né? Talvez o peso dessa prova, mas é uma prova que exige muito da gente, mentalmente, fisicamente, né? E por aí vai, tá? Então, a nossa revisão aqui ela tá pautada nos temas que mais caem em biologia no Enem. Esses dados foram disponibilizados pelo site do Aprova Total, vocês podem verificar para todas as áreas. Inclusive, eu mandei no grupo, né? Vou mandar lá para vocês também. Fiz um PDF compilando esses dados, mas são dados seguros, né? Então, são dados recorrentes. Então, a gente tem a ecologia, né, como tema mais frequente, sendo 25,2, né, por cento aí de recorrência. Botânica, 8,2. Fisiologia humana, 8,2 também. Bioenergética, 7,5, que seria metabolismo, né? E zoologia, tá? Então, a nossa revisão, ela tá dividida exatamente nesses cinco eixos, né? Nesses cinco tópicos que mais caem no Enem, tá? Eu fiz esse gráfico aqui, né? Para a prova do Enem do ano passado, né? Então, eu elaborei esse gráfico. E basicamente, o que que eu fiz, gente? Eu peguei a prova do ano passado e vi, né? Qual que era o tema de cada questão. Se vocês forem contar aqui, olha só, ecologia, foram seis questões, né? Microbiologia 2, evolução 2, bioquímica 2. Ué, professora, teve quantas questões do Enem de biologia no passado? Essa que é a questão. Se a gente for somar aqui, ó, 6 mais 2 de microbiologia, 8, aqui vai dar, né? 12 mais 2 aqui, 14, 15, 16, 17, 18. Foram 18 questões de biologia em ciências da natureza. 45 questões, 18, gente. Presta atenção, é o que eu sempre falo, né? Então, o Enem, se você se dá bem em biologia, a sua nota em natureza ela dá uma melhorada. É claro, né, que isso não vai ser só biologia, mas, por exemplo, se você for bem, vamos supor, né, em biologia e química, já dá uma melhorada, né? Pra galera aí que tem um probleminha com física, por exemplo. O ideal é estudar tudo, né? Mas, no ano passado foram 18 de 45. Então, por isso que a gente tá aqui, né, fazendo essa revisão. Tá bom? Beleza? Que bom, Alu. Fico tão feliz, tava tão preocupada, tava esperando você me falar alguma coisa. Depois você me conta lá. Então vamos começar pelo primeiro eixo, galera, que é o eixo de ecologia, tá? Professor, o que que cai em ecologia? Eu preciso saber ecologia, gente. Ecologia de fatos. Cara, se você negligenciar a ecologia, é uma matéria chata, não consigo entender nada, né? Eu não gosto de meio ambiente. Eu gosto de trabalhar com coisas de fisiologia humana, né? Então, gente, ecologia é um dos temas que mais caem. Então, tipo assim, cara, você tem que ir para a prova dominando. Você não sabe o que vai cair, mas você sabe que vai cair alguma questão ali relacionada com ecologia. Porque as questões de ecologia, elas são muito interdisciplinares. Às vezes até eu fico na dúvida, essa questão é o quê? Ela é de botânica? Ela é uma questão de zoologia? Ou ela é uma questão só de ecologia? Eu fico na dúvida. Porque às vezes tem essa questão, né, de ser uma questão de interdisciplinar mesmo. Então, vocês vão ver que, assim, tem que dar mais ênfase nesse tópico. E o que que eu separei para a gente fazer aqui? Todo ano, eles têm trazido muito essa questão de impactos ambientais, desse eixo meio ambiente, né? Que geralmente eles focam aí a questão de aquecimento global, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. E eu acho que esse ano eles podem sim trazer essa problemática dos corais, né?
Então, sim, galera, a gente está passando por um momento aí muito difícil, né? Porque a gente chegou num período que a gente não consegue mais reverter o nosso quadro climático. Então, basicamente, né, só para resumir para vocês, a gente chegou numa taxa de emissão mundial tão alta de CO2 que é fato, tá? Os corais eles vão ser extintos. A gente não sabe se vai ser daqui, né, 50 anos, 100 anos, mas eles vão ser extintos porque essa taxa de CO2 ela está sendo emitida mais do que os seres que fazem fotossíntese conseguem assimilar. Então isso é muito triste, né? Parece que até vai acontecer o fim do mundo, né, gente? Mas assim, de fato, né, eles são animais muito prejudicados, né? Não só eles, né? A gente vai ver que, por exemplo, os anfíbios também, né? Então vamos comentar um pouco sobre isso. Então a nossa revisão hoje, ela começa com essa parte, com a questão de entender o fenômeno do efeito estufa e como que a gente sai de um fenômeno natural que é necessário para ter vida no planeta Terra, a gente vai para um fenômeno que na verdade não é um fenômeno, né? É o impacto ambiental, que é o aquecimento global, né? Que é uma intensificação do efeito estufa. Professora, eu ouvi dizer que aquecimento global não existe, porque sempre existiu taxa de CO2 na atmosfera. De fato, né, gente? A gente precisa desse CO2 na atmosfera, né? Esse CO2 ele é emitido na respiração celular, né? Ele é produto da respiração celular. Então, sempre que o mundo, desde que o mundo é mundo, você tem emissão de CO2. Só que nunca na história do planeta Terra a emissão ela foi tão alta, mas tão alta, que os seres que fazem fotossíntese e aproveitam esse CO2, assimilam esse CO2 para construir açúcar, né? Porque é isso que a fotossíntese faz. Lembra lá, né? Quando a gente fala dessa conversão de energia luminosa, eu pego CO2, eu pego água, e por meio da luz eu vou formar, basicamente, C6H12O6, pode ser outro açúcar, né? Mas geralmente esse, mais oxigênio, mais água. Ou seja, essa molécula de carbono aqui, ó, ela é utilizada para formar açúcar. Entende? Então as plantas, elas fazem o que a gente chama de sequestro de carbono na fotossíntese, né? Não só planta, mas algas, né? Cianobactérias, né? Só que essa taxa de CO2 ela tá tão alta na atmosfera que as plantas não conseguem assimilar. É muita coisa, né? Não vai dar tempo, não vai dar tempo de reduzir. Esse que é o problema, né? Essa água aqui ela é utilizada, né, para a construção também, né, da glicose, né, aqui. E por meio da água a gente também forma oxigênio e também vamos formar aqui uma molécula de água que sai na forma de vapor. Isso aqui é muito interessante a gente falar, ó. Olha só, oxigênio e água são gases na forma gasosa. Como assim, professor? A água na forma gasosa? Sim. Porque a água, quando ela é liberada na fotossíntese, a gente tem um processo chamado de evapotranspiração, né? Essa evapotranspiração, ela é muito importante para a manutenção digamos assim, né? Do que a gente chama de formação de chuva, né? Digamos assim, no geral. Porque quando você tem formação de nuvens, né? Que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Basicamente, quando você tem o estado de condensação, né? Então você vai lá, faz a evapotranspiração pelas florestas, e aí esse vapor d'água, né? Ele é trazido aqui para a região sudeste, para a região sul do país, ou seja, lá da Amazônia, né? É o que a gente chama de rios voadores, e vai chover. Vai chover aqui. Você vê que uma vegetação que está lá no norte do Brasil influencia nos regimes de chuva aqui. Eu acho que teve até uma questão no Enem agora, que eu vi de geografia, que trouxe um mapinha relacionando uma coisa da Amazônia, né? Queimada, enfim, como que isso veio para cá, né? Corrente de ar, alguma coisa assim. Dei uma olhadinha lá. Mas é isso, tá? Então a gente tem essa problemática. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, necessário para que a gente tenha vida na Terra. Primeiro, porque a Terra não pode se resfriar completamente, né? Semana passada a gente estava resolvendo uma questão da aula de zoologia, né? No curso de revisão do Enem geral. E aí foi uma questão bem legal que falava, na verdade foi de evolução, né? Foi evolução, foi agora, quarta-feira, ontem. A gente estava resolvendo uma questão que falava, né, como foi as extinções em massa, né, no planeta Terra. E a última extinção, né, basicamente que aconteceu, né, antes, na verdade, da extinção da megafauna,
ela trouxe essa questão que caiu, né, os meteoritos, ficou tudo coberto por poeira, se resfriou porque não entrava luz. Ou seja, gente, sem luz não tem vida, né? Então a gente precisa, né, desse efeito estufa para a manutenção do clima no planeta Terra, né? Para esse aquecimento. Só que quais são os gases do efeito estufa, né? A gente tem aqui CO2, metano, né? Só que se eu emito muito desses gases, eu formo uma massa de gases tão densa que quando parte dessa radiação ela vai voltar para a atmosfera, ela não consegue, né? Então, 70% da radiação é absorvida pelo planeta Terra, 30% vai ser refletido de volta ao espaço, mas quando esses 70% eles tentam emitir o calor de volta para a atmosfera, não dá, porque existe uma camada espessa desses gases que são tóxicos, né? Em excesso, né? Então, óxido nitroso, metano e CO2. E aí a gente tem a intensificação do efeito estufa, que seria, né, um impacto ambiental, um impacto causado pela queima de combustíveis fósseis, tá? Quem é hoje o grande influenciador na questão, né, da emissão de CO2 atmosférico? Queima de combustíveis fósseis, tá? Quando a gente faz produção de petróleo nas plataformas, de diesel, por exemplo, então a gente vai ter essa questão. E aí, também, ó, carvão, né? Produção de carvão, carvão, petróleo, né? Queimadas, mas nem tanto, tá? Hoje o principal fator seria a queima de combustíveis fósseis, né? Mas queimadas também pode ajudar nisso, já que as plantas, né, elas incorporam CO2 no corpo delas, então se você queima, né, se você desmata uma área, você acaba emitindo de volta, né, parte desse CO2 para a atmosfera. E aí, quem sofre mais com isso? É claro, né? Como se fossem termômetros, tá, gente? Eu sei que às vezes é chato, né? Todo esse alarmismo, mas de fato, os corais, eles são termômetros do que está acontecendo no planeta Terra. Então, um dos problemas que a gente vai ver é a questão, primeiro, do branqueamento de corais e segundo, da acidificação dos oceanos. Como que o aumento da taxa mundial, né, da taxa global de CO2, ele aumentou. E como que isso reflete nos corais? É um termômetro. Primeiro porque a gente sabe que os corais, eles só têm essa coloração bonitinha, né? Eles só têm essa diversidade de cores, coral rosa, coral roxo, coral azul, coral laranja, porque existe um tipo de relação mutualística dentro, né, da estrutura do coral com algas chamadas de zooxantelas. Aqui, ó, zooxantelas. Essas algas zooxantelas, elas vivem, né, no que a gente chama de pólipo dos corais, que é uma parte da estrutura do coral, e uma vez que elas estão ali, para o coral isso é muito bom, porque ele acaba, né, sendo alimentado, né, com fonte de carboidrato, por exemplo, né? Mas o que que essa alga ganha de volta? Ela ganha abrigo, né? Então, enquanto os corais fornecem abrigo e nutrientes, né, compostos nitrogenados, por exemplo, para as algas, essas, né, as algas contribuem, né, através da fotossíntese para produtos, né, ou seja, carboidratos. E a gente sabe que a alga faz fotossíntese, tá bom? Outra coisa também, nesse caso aqui, esses pigmentos que o coral tem, né, que a gente comentou, são também responsáveis aí pela alga, né? Então, elas que basicamente vão dar essa pigmentação muito bonita. Só que o que tem a ver essa taxa do CO2, né? Muito alta. Então, não só o CO2, né? Se o CO2 ele está relacionado com essa intensificação do efeito estufa, que é o aquecimento global, quando eu aumento a taxa de CO2 mundial, eu também gero um aquecimento do planeta Terra. Esse aquecimento vai gerar aquecimento, obviamente. O que que a gente tem mais aqui? Água, né? Água marinha, água salgada. Então, vai aquecer os oceanos. Esse aumento de temperatura, se ele for muito prolongado dos oceanos, isso vai gerar um estresse térmico prolongado. E essas algas, elas são expelidas do corpo do coral. Isso faz com que, a longo prazo, um coral que antes era saudável fique branco e depois morto, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá, gente?
Então, como é uma relação de mutualismo, a gente sabe que na ecologia, o mutualismo é uma relação quase que obrigatória, né? Ali, um ser se beneficia do outro, se um morre, o outro também vai morrer também. Beleza? Então, isso está relacionado com o estresse térmico prolongado, né, das águas marinhas. Vamos lá, esse é o primeiro problema, né? Então, os corais eles podem estar fadados a ser extintos, primeiro pelo aquecimento, né, global e pelo aquecimento dos oceanos. Segundo, porque o excesso de CO2 na atmosfera, ele vai causar o que a gente chama de acidificação dos oceanos. Então, agora, diretamente, o CO2 ele está envolvido. Como? Bom, o CO2, né? Ele vai se dissolver. Ele vai se dissolver na água, vai se combinar com a água, vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, é muito instável, então ele vai dissociar em íons, né? Em prótons H+, e íons bicarbonato. Estão acompanhando? Então, esse ácido carbônico, ele vai se dissociar muito rapidamente em prótons H+, e bicarbonato. Esses íons aqui, esses prótons H+, eles vão se combinar com o carbonato, né? E vão formar mais bicarbonato. Então, H+, mais bicarbonato, né? Mais carbonato forma mais bicarbonato. E aí, qual que é o problema disso? Professor, até agora eu não estou vendo problema nenhum. Tem problema. Porque esse carbonato era para ele se combinar com cálcio. Aqui, ó. O carbonato, CO3 2 menos e Ca2 mais, era para formar carbonato de cálcio. Só que eu estou sequestrando o carbonato para formar bicarbonato. Outra coisa diferente. Olha só que doideira, né? Então, isso, gente, vai afetar o corpo do coral. O coral é um quinidário, né? O coral é um animal, é um quinidário. Então, essas espécies que são calcificadoras, elas dependem desse carbonato de cálcio para terem estrutura corporal. Se elas não têm, se está tendo um sequestro aqui de carbonato, devido a essa questão do CO2, então eu tenho menos carbonato disponível na água. Consequentemente, né, isso vai afetar esse amolecimento, a estrutura do corpo dos corais a longo prazo, né? Então, esse é o segundo problema, né? Então, o primeiro é o aquecimento da água e o segundo é a acidificação dos oceanos. Com isso, o que que vai acontecer, né? Especula-se que o aquecimento global esteja interferindo nos recifes de corais australianos. Cerca de 13% do recife reduziu desde 1990. O excesso de gás carbônico produzido por atividades humanas pode, ou seja, o que que o CO2 pode causar? Várias coisas. Entre elas, algumas que a gente já falou aqui, ó. Reduzir a camada de ozônio? Não, porque esse problema do buraco na camada de ozônio, ele tem sido muito bem superado, tá? Existiu um protocolo chamado Protocolo de Montreal, onde todos os países se uniram, igual tá tendo a COP agora, né, lá em Belém. Todos os países se uniram porque viram que esse buraco estava muito grande na camada de ozônio. E o que estava, professor, causando esse buraco na camada de ozônio? O que que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, né? O ozônio é o quê? O3, né? Esse O3, ele é necessário, essa camada de ozônio, para absorver parte da radiação que pode ser danosa para os seres vivos como um todo aqui no planeta Terra. Então, se eu tenho um buraco, eu tenho radiação que entra que não deveria, porque o certo mesmo era a camada de ozônio estar absorvendo. Mas se eu tenho um buraco, essa radiação passa. Com isso, pode prejudicar a agricultura mundial, porque a gente sabe que essa radiação vai afetar as plantas, né? Pode afetar os animais, né? Gado no geral, quem cria gado, por exemplo, vai ter problema com gado, né? Câncer de pele, né? Fora a grama que o gado come, né? Que vai ser prejudicado. Nós vamos morrer de câncer, né? Porque vai ter radiação, por exemplo, raio UVC, raio UVB, que era para ser absorvido, não vai ser, né? E aí a gente vai morrer de câncer. Então, o que que os. Eita, apareceu um aviso aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá, agora acho que voltou. Os países se reuniram e basicamente combinaram: nós vamos diminuir o gás CFC. Então, o problema do buraco na camada de ozônio, ele foi até que resolvido, tá? Ele foi superado devido a esse acordo mundial para diminuir a emissão desse gás aqui, que é principalmente encontrado aerosol, né?
geladeira, ar-condicionado, né? Então, hoje em dia, a gente tem substituições para esse tipo de gás, tá? Então, não é, né? Porque tá falando de CO2. Eu tô falando, aqui é CFC, né? Clorofluorcarboneto. Aqui é CO2, então não é. Então, não é a letra A. Intensificar a eutrofização? Não, porque a eutrofização tem a ver com poluição, seja ela, né, esgoto, seja ela excesso de fertilizante, como é o caso quando a gente fala de, por exemplo, você tem uma lavoura de café, aí você aplica fertilizante nessa lavoura de café. Quando chove, esse adubo, ele percola, né? Ele vai descer ali no solo, vai chegar numa água, num córrego, por exemplo. Então, esses fertilizantes caem na água. Isso a longo prazo, né, ou a curto prazo, isso pode gerar o que a gente chama de eutrofização, né, artificial. O esgoto também faz isso, né? Então, basicamente, é como se você desse muito alimento para proliferação rápida de algas. Por isso que na eutrofização, não sei se vocês lembram, formam aquele tapete por cima da água e aí não entra luz, né? A água ela fica toda verde, sei lá, né? Isso é uma eutrofização artificial. Não vai entrar luz, os peixes que vivem ali vão morrer, porque eles vão ter todo o oxigênio consumido por essas algas aqui. As plantas que vivem embaixo vão morrer também, então vira um lago, né, ou um rio eutrofizado artificialmente, né? A morte dele. E então não tem nada a ver com coral, né, gente? Tem nada a ver, tá? Reagir com gases sulfídricos e formar chuva ácida. Chuva ácida tem a ver com a questão, principalmente, do dióxido de enxofre, que vai se combinar com o vapor d'água, né? E vai formar ácido sulfídrico, por exemplo, né? E aí a gente vai ter é, a chuva ácida. Toda chuva, na verdade, é naturalmente ácida, tá, gente? Toda chuva é naturalmente ácida. Só que quando a chuva ela tem um pH abaixo de 5,5, ela é considerado o chuva ácida, que seria um fenômeno, né, causado aí por impactos ambientais. Queima de combustíveis fósseis. Outro problema, tá vendo? Você faz a queima de combustíveis fósseis, você emite esse dióxido de enxofre aí. Esse dióxido de enxofre se combina com água e forma esse ácido, que forma a chuva ácida, entendeu? Então, não é o CO2, né? Tô falando disso aqui. Ser absorvido pelos oceanos e formar um ácido carbônico, que pode dissolver o esqueleto dos corais. Isso ocasionará a perda de sustentação do animal e, consequentemente, a morte dele, né, gente? A gente acabou de ver isso, tá? Então, o gás CO2 tem a ver com isso daqui, né? Aumentar a temperatura da água e, com isso, as células do animal começam a se desintegrar e não conseguem manter o esqueleto do fosfato de cálcio? Não. Aqui, até aqui tá certo. Até aqui, ó. Aumento da temperatura da água pode causar algum problema para os corais? Pode. A gente acabou de ver. Aqui, ó. Estresse térmico prolongado expele a zooxantela, que é algo que vive no coral, e o coral acaba morrendo a longo prazo, né? Só que aqui tá falando do corpo do coral, sendo que não, né? Então, letra D. Beleza? Tudo certo nessa daqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá dando para entender? Então, vamos para a próxima. Outra coisa também que é bem recorrente no Enem é o ciclo do nitrogênio, né? O ciclo do nitrogênio, eu sei que vocês às vezes ficam com dificuldade de entender, mas é só pensar assim. É um ciclo biogeoquímico, né? É um ciclo que você tem bio de vida, então você tem seres vivos. Geo de, né, matéria, né? Eu tô falando ali de algum elemento químico. E químico de transformação química. Ou seja, eu tenho seres vivos que fazem a transformação química da matéria. É isso que acontece em todo o ciclo. Ciclo do carbono, ciclo da água, né? Ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre. Eu posso ter a transformação química por meio, né, de micro-organismos, né? Por exemplo, bactérias, fungos, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, é isso, a primeira coisa que a gente tem que entender do ciclo do nitrogênio. Ele é dividido em algumas etapas. A primeira delas, e uma das mais importantes, é a fixação biológica, que a gente vai ver que vai acontecer em raízes de plantas chamadas de leguminosas. Vou mostrar para vocês.
A segunda etapa é a nitrosação, que é a formação a partir, né, de NH3 em, nesse caso, né, nitrito. A terceira etapa, que é a nitração, a formação de nitrato, e a quarta etapa, que seria a desnitrificação, que seria o retorno desse nitrogênio, né? É como se ele entrasse no estado gasoso, ele saísse no estado gasoso. Por isso que é um ciclo, né, gente? Então, as formas aí, igual quando você estuda ciclo de Krebs, né? Aquilo que começa de um jeito, termina do mesmo jeito, né? Então, é assim. E aí, olha que legal, gente. Essas plantas que a gente chama de leguminosas são espécies da família chamada de Fabácea. Eita, sem querer. É, precisa saber disso? Não, mas é uma curiosidade, ó. Leguminosas. Precisa saber que é leguminosa, tá? É uma família chamada de Fabácea. Só essas plantas vão ter essas bactérias associadas, né? Às raízes, sim. Tá vendo que aqui tem tipo umas bolinhas nas raízes dessas leguminosas? São bactérias, são colônias de bactérias. O que que essas bactérias estão fazendo ali nessas raízes? É parasitismo? É o quê? Estão parasitando? Não. Elas estão fixando o nitrogênio atmosférico, que é a primeira etapa que a gente viu, fixação. Então, essas bactérias aqui, ó, rizóbio, elas fixam nitrogênio atmosférico por meio das raízes de plantas leguminosas no solo. Por que que isso é importante? Olha só que interessante aqui, ó. Esse nitrogênio atmosférico, uma vez fixado, né, pelas rizóbio no solo, olha aqui o que acontece. Esse N2 vira NH3, amônia. Junto com H+ livre no solo, né, gente? Porque você vai ter H+ livre ali, forma o NH4. Só que não só por meio da atividade das rizóbio, a gente vai ter a formação de NH4, mas também pela decomposição de fungos e bactérias, né? Então, olha aqui, ó, matéria orgânica morta. Pensa numa floresta, né? No chão de uma floresta. Você tem várias folhas ali caídas, depositadas, aquele solo bem, né? Matéria bem orgânica ali morta. Vai ter decomposição pelos decompositores, né, fungos e bactérias. Eu vou ter aminoácidos, eu vou ter bactérias amorificantes que vão formar ali, nesse caso, o NH4. Olha só que interessante. Olha só. Se não fosse esses seres que fazem a decomposição, eu não ia ter NH4 também, né? Então eles são muito. Inclusive, teve uma questão que caiu sobre isso já, perguntando qual que é o papel dos decompositores no ciclo do nitrogênio. Ué, se você não tem, né, nesse caso, a decomposição por ele, você não forma NH4. E aí, esse NH4, se você for ver, olha a setinha. Olha ali, tá dando para raiz. As plantas conseguem assimilar essa forma nitrogenada. Professora, por que que a planta não consegue absorver N2 direto? Não consegue. Não consegue. Por isso que o ciclo do nitrogênio, ele faz as transformações químicas. Porque a planta precisa assimilar uma forma, né? Precisa de uma forma que é assimilável para ela. Nesse caso, o NH4. Então, nitrato, né? E compostos orgânicos nitrogenados passam via xilema, né, para o sistema aéreo. Então, tanto o nitrato quanto o NH4 também, tá? Então, é muito importante esse processo. E aí, ó, tá vendo? Então, o nitrato também ele consegue, né, ser uma fonte que a planta consegue absorver. Até eu chegar em nitrato, esse NH4, ele é transformado por bactérias nitrificantes em nitrito. Etapa essa que a gente viu aqui, ó, chamado, né? Chamada de nitrosação, nesse caso. E depois, na nitração, a gente vai ter a transformação de nitrito em nitrato, que é a forma que a planta também consegue, né, absorver. Então, aqui eu tenho a etapa um, fixação. Aqui eu vou ter a etapa 2, né? Transformação de NH4 em nitrito, que é a nitrosação. A etapa 3, transformação de nitrito em nitrato, que é a nitração. E depois a última etapa, que vai ser a desnitrificação. Quando esse nitrato, que não está na forma, no estado gasoso, ele, nesse caso, por bactérias desnitrificantes, vai aí, né, e é transformado em N2 atmosférico de novo. E a gente tem, na verdade, gente, o que mais a gente tem. Professora, da onde que veio esse N2 aqui? Gente, a reserva natural de N2, né, de nitrogênio atmosférico, eu já falei, né? Nitrogênio atmosférico, tá na atmosfera. Então você tem uma grande reserva, né, uma fonte natural na atmosfera, mais do que o oxigênio, né? Mais do que o oxigênio.
beleza? E aí, o Enem adora, né? Adora cobrar isso. Então, eu peguei essa questãozinha aqui que foi do Enem de reaplicação, até mesmo para não ficar, tipo, figurinha repetida, né? Que às vezes a gente faz a mesma questão, que pergunta assim, ó. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, participam vários organismos vivos. Um dos efeitos desse ciclo é aumentar a disponibilidade dos compostos nitrogenados no solo. As minhocas participam desse ciclo quando, olha só, acabei de falar, quando essa proteína do humus, ou seja, a matéria orgânica morta, gente, as minhocas participam aqui, ó. Elas que formam esse humus. Se você for no supermercado, se for qualquer casa de que vende coisa para planta, vai estar lá, humus vegetal. O humus, até, às vezes, tem até uma fotinha de uma minhoca, né? Não sei se vocês têm em casa composteira, né? Ou já viram uma composteira. Na composteira é exatamente isso que a minhoca vai fazer. Ela vai pegar aquela matéria orgânica e vai formar o humus, né? Ela vai se alimentar daquela matéria em decomposição e vai meio que acelerar um pouco o processo, tá? Não que ela substitua a função de fungos e bactérias, né? Mas ela vai formar esse humus, tá? Então, as minhocas participam desse ciclo quando? Oxida o nitrito a nitrato? Não, porque minhoca não é bactéria, né? Isso quem faz, ó, nitrito e nitrato vai ser as nitrobacter, né? Na nitração, então essa a gente já elimina. Reduz o nitrito à amônia? Não, porque nesse caso a gente vai ver que, na verdade, amônia, né, vai ser aqui bem antes, né, ó. A gente vai ter aqui a NH4 disponível, né, para o sistema aéreo das plantas e NH3 formado bem antes, né, pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Então, é bactéria, né, não é minhoca. Oxida ou amônia liberada pela matéria orgânica? Não, também não. Transforma a matéria orgânica liberando amônia? Exatamente, né? Então, sendo, né, um tipo de animal muito importante ali nesse processo de, digamos assim, formação desse humus, pelo consumo de matéria morta, né, são os detritos, eu tenho a formação de NH4, né, NH4, né. Então, nesse caso, elas contribuem, né, diretamente ou indiretamente para isso, tá? Fixa o nitrogênio molecular presente no atmosférico? Não. Quem faz isso é a risóbio, né? Olha lá, ó. Risóbio, fixação biológica. Beleza? Então, questãozinha aí boa, né, pra gente revisar essa função. Dúvidas até aqui, gente? Conseguiram entender? Tem alguma pergunta sobre ciclo de nitrogênio? Show, vamos continuar então. A próxima sessão, né, o próximo eixo que a gente vai ver, seguindo aí os temas que mais caem, é o eixo de botânica, né? Botânica é tão legal, né, gente? Tão legal. Matéria tão fácil de entender, né, gente? Eu gosto muito de botânica. E aí, a gente vai ver que o pessoal gosta muito de colocar, né? Sei lá o que que eles têm no banco deles. Questão associada a cerrado, né? Então, gosto muito de falar de cerrado, adaptações de plantas do cerrado, a questão ambiental, né? Ali, adaptações morfológicas. Eles gostam muito de colocar também comparação entre os quatro grandes grupos vegetais, briófitos, pteridófitos, gimnosperma e angiosperma. Eles trazem muito essa pegada um pouco também de ecologia, né? Porque querendo ou não, se o ambiente é muito seco, né? A planta tem que ter algum tipo de adaptação. Ela foi selecionada, né, naturalmente para isso. Então a gente vai ver que geralmente botânica é muito assim, sabe? Você fica pensando, é o quê, gente? É evolução? É ecologia, né? Então a gente fica na dúvida. Então a gente começa entendendo como é que foi a evolução das plantas terrestres, né? Hoje a gente separa em quatro grandes grupos, galera, mas na verdade, se você pegar um livro, eu tenho até aqui, um livro de sistemática vegetal, a gente vai ver que não é bem assim. Principalmente nessa parte ali de pteridófitos, tá? Tem alguns grupos que não existem.
Didaticamente falando, a gente cria para poder explicar para vocês, mas se a gente pegar um livro de sistemática mesmo de evolução das plantas, na graduação, se eu for fazer uma graduação de biologia, por exemplo, esse grupo ele não existe, tá? A gente só estuda no ensino médio mesmo, porque fica mais fácil de explicar. Então, se você for ver aqui, ó, o primeiro grupo de plantas foram das briófitas, né? Que a gente vai dividir em hepáticas, musgos e antóceros, né? Então, briófitas, tá? E elas vieram de um ancestral, né? Todas as plantas, na verdade, terrestres, vieram de um ancestral que é a alga verde, as clorófitas, né? Tá aqui até uma fotinha delas. As clorófitas, elas têm um tipo de pigmento que é a clorofila A e a clorofila B, né? Só que é importante a gente lembrar que as algas, atualmente, elas estão dentro do reino dos protistas, né? Então, por que que algas não podem ser consideradas plantas? Porque aquilo que a gente vê que parece ser uma folha, na verdade é uma lâmina, né? Não é uma folha. Isso aqui que a gente vê que parece um caule é um eixo. Isso aqui que parece uma raiz é um filamento. Então, observa, essa alga verde, por mais que ela tenha ancestralidade comum com as plantas terrestres, elas não têm um corpo de planta. Elas não têm folha, elas não têm caule, elas não têm raiz, que são os órgãos principais ali, né? Então a gente tem essa diferença. E aí, o primeiro grupo, então, que vai surgir no ambiente terrestre, né? Vão ser as briófitas, dividido nesses três aqui. O que que briófita tem? É uma planta ali, ó, tá escrito, ó, avascular. Não tem xilema e nem floema aqui, ó. Vou puxar aqui e vou colocar, ó, um, e vou colocar aqui em cima, ó. Briófitas são plantas avasculares. Se não tem xilema nem floema, como é que acontece o transporte de água e de açúcares, né? Por meio de difusão célula a célula. Por isso que elas têm um crescimento limitado. E elas vão ter uma grande restrição em relação ao ambiente. Ele tem que ser úmido. Então, dependência de água na reprodução, né? Tanto é que quando chove, a gente vê um monte de musgo, né? No muro, na calçada, né? Então, são plantas que se aproveitam muito bem nesse ambiente úmido. Já quando a gente muda aqui, ó, para as plantas vasculares, que surgiram há 425 milhões de anos atrás, então primeiro surgiu planta vascular, são os briófitos, e depois as avasculares, né? Que vão ser três grupos. Vou colocar aqui, ó. Pteridófita, né? Gimnosperma. Eita, fiz errado. Dois, né? Dois. Gimnosperma e angiosperma, tá? Então, esses três grupos, eles vão se originar a partir de algum ancestral comum que são plantas vasculares, né? Então, o que que eles têm em comum? São todos dotados de xilema e floema. Por isso tem crescimento secundário, primário e secundário, tá? Então, eles vão crescer em altura e o caule ele pode ser um pouquinho espesso, igual o samambaia. Samambaia, se você for na mata, tem uma planta que a gente chama de samambaia ao sul, que ela tem, tipo assim, né? Uns 5, 6 metros, mais ou menos, né? Então, a samambaia é gigante dentro da mata. Então, elas crescem, né? Elas têm esse crescimento. Briófilo não tinha, né? Porque era vascular. Então, isso permitiu. Além disso, né? O corpo delas vai ter um tipo de polímero que a gente chama de lignina. Essa lignina faz com que ela tenha ali essa sustentação para transportar tanto a água, né? Que o xilema é de baixo para cima e o floema é de cima para baixo. Lembra que as raízes não fazem fotossíntese? Então, portanto, esses açúcares, uma vez produzidos na parte aérea ou no caule, eles descem, né? Eles vão descer, né? Da parte aérea para as raízes. E o xilema vai subir, né? Água e sais. E o que que é mais legal aqui? Que mesmo que essas plantas sejam vasculares, né, as pteridófitas, ela ainda assim tem uma dependência por água. Então, vou colocar aqui, ó, né, pteridófitas, que são as samambaias, por exemplo, elas ainda assim, mesmo tendo essa conquista evolutiva de serem vasculares, elas ainda assim vão ter essa dependência de água na reprodução.
né? Então precisam de ambientes úmidos para se reproduzir. Mas por quê? O que que fez as plantas, de fato, viverem no ambiente seco, no ambiente terrestre? O que que fez com que as plantas conquistassem de uma vez por todas o ambiente terrestre? A presença de grãos de pólen, tá? A presença do grão de pólen, gente, foi assim, uma coisa muito interessante nas plantas. E isso surgiu a partir de gimnosperma, em algum ancestral aqui, né, comum. Então, origem das plantas com sementes, né? Então, a partir desse ponto, eu tenho plantas com grão de pólen, que é tipo como se fosse, né, o gameta masculino das plantas, né? Esse grão de pólen é o gameta masculino, né? E ele permite essa um pouco dessa independência de água na reprodução, né? Então, no processo, por exemplo, de uma polinização, eu tenho aqui uma florzinha e aqui eu tenho outra. O grão de pólen de uma flor, ele pode ser levado por polinizador ou por vento, aqui ó, para o sistema reprodutor feminino de outra flor, né? E vice-versa. Se ele é o gameta masculino, então ele tem que ser levado até o gameta feminino para ter reprodução, né? Então, tanto os gimnospermas quanto os angiospermas vão ter. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é que, no caso das angiospermas, vou colocar aqui embaixo, elas têm flores e frutos, né? E isso não é encontrado em gimnosperma. Em gimnosperma, a gente só tem sementes nuas. A gente tem grão de pólen, mas as sementes são nuas, não tem fruto protegendo. Em angiosperma, a gente tem flor e fruto. Qual a vantagem disso, gente? Por que que as angiospermas elas são plantas tão diversificadas atualmente, né? Apesar de ser de recente a evolução delas aqui, ó, 305 milhões de anos atrás. Olha só que legal. Se ela tem flor, ela atrai polinizador. Então, para ela é interessante, né? Ela é uma planta mais que tem mais diversidade genética para a questão de reprodução sexuada. Se ela tem fruto, isso acaba atraindo animais que vão se alimentar desse fruto. Esses animais vão comer essa semente, vão dispersar essa semente, e isso é interessante para quê? Para que essa planta ela conquiste novos territórios. Então, isso é muito legal, né, quando a gente pensa nisso, tá? Então, nessa pergunta aqui, fala exatamente isso. Inclusive, traz uma imagem até parecida, tá vendo? Né? Traz aqui a legenda, ó, quais foram as conquistas, né? Embriões protegidos no gametófito, tecidos condutores verdadeiros, xilema e floema, formação de tubo polínico em gimnospermas e angiospermas, polinização pelo vento só em gimnospermas e angiospermas, produção de frutos, né? Então, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número, só pode ser formação de tubo polínico, né? Então, a presença de tubo polínico com a formação de grão de pólen trouxe a conquista, né, definitiva das plantas pelo ambiente terrestre, tá bom? Então, gabarito letra C, né? Questão muito boa para a gente lembrar. Dúvidas sobre os quatro grandes grupos, gente? Alguma pergunta até aqui? Só a Alice e Gabi, gente, estão falando. Deixa eu ver quem tá aí. Ana, Alice, Gabi, Gabi Moura, Helena, Lara, Luiz, Mirela, Tamires. Tudo certo, gente? Beleza, então, ó, vamos para a próxima de botânica. Essa questão aqui é muito boa, porque a gente pode trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, né? E quando a gente fala de plantas xerófitas, vocês sabem o que é planta xerófita, né? Ou vegetação xerófitas, são plantas de ambiente muito árido, né? E quando eu digo árido, é árido mesmo. Então, os lençóis freáticos, por exemplo, acabam sendo bem superficiais, né? E como os regimes de chuva são bem escassos, né, essas plantas têm que ter adaptação para esse tipo de ambiente. Então, isso é muito comum na caatinga, por exemplo, né? Trazendo para um contexto de bioma, na caatinga a gente tem plantas xerófitas. Então, elas têm algumas adaptações, né?
suculentas, cactos, no geral, tá vendo, né? Aqui tem uma babosa, né? Olha só, aqui essa foto a gente consegue ver, ó. Isso aqui não é uma folha. Isso aqui é um caule. É um caule que é clorofilado. Esse caule a gente chama de cladódio, né? Porque ele é um caule que faz fotossíntese. É um tipo de adaptação do caule. Olha só que doideira, né? As folhas são reduzidas a espinhos, justamente para evitar uma área muito grande e acabar controlando também a perda de água por evapotranspiração. Cara, se ela tá num ambiente que é árido, ela tem que ter alguma modificação que ou vai armazenar água ou ela não vai ter folha. Porque a folha tem isso também, vocês sabem, né? Que tipo assim, se você vê uma planta que tem uma folha muito grande, cara, ela consome muita água. Porque ela vai evapotranspirar muito. Ela vai perder água na forma de vapor. Então, quanto menos o estômago dela ficar aberto, melhor. Lembra que o estômago, ele é basicamente como se fosse um orifício, né? Como se fosse um olho da planta, né? Geralmente, esse tipo de planta, elas têm um metabolismo que a gente chama de metabolismo CAN, ou MEC, onde elas só abrem os estômagos durante a noite, incorporam, né, o CO2 na forma de ácidos carbônicos, eles ficam armazenados e durante o dia ela fecha o estômago, né, e faz o processo ali da fase fotoquímica, né, produzindo os açúcares. Ou seja, ela não abre o estômago durante o dia justamente para evitar essa evapotranspiração, né? Então as folhas são modificadas em espinhos. O caule, ele vai ser cicladóide, né? Um caule fotossintético e suculento, justamente porque é um caule mais espesso, né? Caule mais espesso e com isso a gente consegue ter ali, né? Uma reserva de águas. Todo mundo já fez isso, né, gente? Quebrar uma folha de uma suculenta, né? Pega uma folhinha dessa planta que quebra, você vai ver que tem água dentro, né? É uma folha que a gente chama de folha crassa, tá? Folha crassa. Se escreve assim, ó. Crassa. É uma folha armazenadora de água, né? No caso da suculenta, tá? E além disso, né? Já falei disso aqui, então beleza. Aí pergunta assim, ó. Traz uma tabela. Ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplo de 5 plantas com diferentes características. Qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água? Ó, como é que eu vou saber? Fácil. Fácil demais. Olha só, presta atenção. Raiz do tipo os pneumatóforos. Isso aqui é em manguezal. Manguezal é um tipo de ecossistema costeiro dentro do bioma da floresta atlântica, né? Os mangues, né? Manguezal. Então também não é, porque mangue tem água à vontade, né, gente? Tem água até demais. Inclusive essa raiz pneumatófora, ela é uma raiz respiratória, né? Justamente porque o ambiente ele é muito lamacento, tem muita água ali. Raízes sugadoras? Não, não. Isso aqui pode ser até mesmo encontrado em algumas espécies de plantas que são parasitas, né? Plantas parasitas. M-parasita, holoparasita. Raízes tuberosas, tuberosas. Lembra vocês o quê? Armazenamento de algum tipo de nutriente, né? Tipo, quando você pensa na mandioca, por exemplo, né? Então, são raízes armazenadoras, né? Armazenadoras. Também não vai ser, né? Caule tipo risóforo. Risóforo é um caule, nesse caso, né? Deixa eu ver se consigo achar uma imagem para mostrar para vocês. Vai ficar mais fácil ficar falando, né? Esse risóforo, ele é assim, ó. Ó. E isso aqui é muito comum em, em mangue também, né? É muito comum em mangue também aqui, ó. Vocês já chegaram a ver isso aqui? Aqui, ó. É tipo como se fosse um caule de sustentação, né? Então, nesse caso, também tá falando de mangue, né? Vou colocar aqui, ó. Mangue, né? Puxar o setinho, vou colocar mangue. Então, sobra planta um.
caule carnoso, justamente porque o caule ele vai armazenar água, né? A gente viu aqui, ó. Olha o tamanho do cacto ali, ó, do caule do cacto, né? Então é um caule armazenador de água. Com isso, gabarito, letra A, alternativa correta. Beleza? Fácil nessa, né? Tranquilo. Dúvidas nessa aqui, pessoal? Vamos para a próxima, então. Próximo eixo que a gente vai fazer vai ser o eixo de fisiologia humana. O que esperar de fisiologia humana do Enem, professora, que está lá no terceiro item mais cobrado? Com certeza, sistema endócrino e sistema reprodutor, tá? Então, um dos sistemas mais cobrados, né? Na verdade, são três: sistema endócrino, sistema reprodutor e sistema imunológico, né? Que seria o sistema imunitário ali como um todo. Então, você entender, por exemplo, os tipos de imunidade, qual que é o efeito de uma vacina, o que que a vacina faz no corpo? Ela é o quê? Apresenta o antígeno? Ela produz anticorpos? O que que ela faz, né? Ela te dá anticorpos prontos? No caso do sistema reprodutor, ciclo menstrual, né? Como que ocorre alguns métodos contraceptivos, né? A gente teve uma questão em 2023 que perguntava, né? Se você coloca ali um método, não é bem um anticoncepcional, né? Mas eles chamaram assim, que seria um tipo de contraceptivo masculino que coloca tipo como se fosse uma plaquinha para não passar espermatozoide produto deferente. Então, o sêmen, ele vai ter 0%, né? Aqui a gente chama de azoospermia, 0% de espermatozoides. Seria um método contraceptivo, né, bom, pensando assim, né? Então, foi uma questão que caiu, só para vocês terem uma ideia. E na parte do sistema endócrino, geralmente eles cobram, né? Muita parte, assim, às vezes associada à hipófise, hipotálamo, outras glândulas, como, por exemplo, tireoide, né? Então, no geral, é isso que a gente vai ter. Então, aqui, a primeira questão que a gente vai fazer, falando dessa parte do sistema imunológico, é uma questão sobre como que acontece, né, esse processo de imunização. Então é importante a gente entender que existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é uma imunidade que a gente vai denominar ela aqui como sendo mais lenta, quer dizer, mais rápida, né? Mais rápida, e também não gera memória. Não gera memória, tá? Aquilo que é inato a você, você nasce com isso. Inato, você já tem. Então, desde quando você era um bebê, que você veio ao mundo, que você estava tentando entender o que estava acontecendo, você não tinha imunidade construída, né? Por isso que a avó fala, né? Menino, esse menino tem que pegar na terra para pegar anticorpos. De certa forma, não, quer dizer, não tá certo, mas também não tá errado, né? Porque se você expõe a criança a antígenos, a contrair doenças, a contrair patógenos, de certa forma você vai estar estimulando o sistema imune a produzir anticorpos específicos, né? Que vai ser o outro tipo de imunidade, que é a imunidade adaptativa, que é uma imunidade específica. Por isso que ela vai ser mais lenta e ela vai ter geração de memória específica. Então, nesse caso, gera memória, tá? Professor, então a imunidade inata é ruim? Não. Dependendo do que você contrair, por exemplo, você pode ter, ó, a pele como sistema de barreira, né? A pele é um sistema de barreira. Membranas mucosas, secreções, gente, HCl, ácido clorídrico no estômago, é um tipo de secreção contra patógenos. Tudo bem que a gente tem a H. pylori que consegue sobreviver, que ela tem uma enzima, né, criando ali uma condição ao redor dela um pH mais baixo, tudo bem. Mas geralmente é um ambiente bem hostil para o desenvolvimento de patógenos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na lágrima, a lágrima ela tem proteases. Então, quando você chora, você acaba defendendo também, né, essa parte aqui do sistema, né? Essa parte sensorial aqui da visão, tá? Então, a secreção ali ocular tem proteases, né? Enzimas que vão ali degradar algumas bactérias, por exemplo. Quando a gente pensa em defesa interna, o que que a gente vai ter se não gera memória? Eu vou ter células fagocíticas, como macrófagos, neutrófilos. Vou ter também células NK, que são as células natural killer.
né, que vão exterminar, né, células marcadas, proteínas antimicrobianas e resposta inflamatória. Isso tudo na imunidade inata, aquela que você tem desde quando você nasceu e ela vai continuar com você pro resto da sua vida. E ela é boa porque a resposta é rápida e ela é inespecífica. Então ela reconhece um amplo espectro de patógenos, né? Já a imunidade adaptativa, né? Ela é mais lenta, só que ela gera memória. Então, tipo assim, né? Tem que ver também prós e contras, né? E dentro da imunidade adaptativa, você tem dois tipos de resposta. A humoral, que é mediada por linfócitos B, que vão produzir anticorpos, né, em sua superfície, que são proteínas, né, ou também chamados de imunoglobulinas, tá? E a gente também vai ter aqui a resposta celular, que vai ser mediada por linfócitos T, sendo eles CD4, sendo eles CD8, né? Vai depender do que a gente está falando ali. E CD8, tá? Qual que é a diferença entre as duas respostas? A primeira, que é a resposta humoral, vai estar relacionada com a produção de anticorpos específicos, imunoglobulinas específicas contra aquele patógeno. Esse anticorpo, ele sempre vai ser específico para um patógeno. Exemplo, peguei um subtipo de dengue, dengue 1, produzo um anticorpo específico contra a dengue 1. Peguei a dengue tipo 2, produzo um anticorpo contra tipo 2. Por isso que a vacina da dengue ela é tão difícil de ser produzida. A gente está ainda em processo, né? Porque ela tem que contemplar todos os quatro subtipos virais, né? Então, assim, não é tão fácil, mas a gente está no caminho, né? E já na resposta celular ou na resposta mediada por células, os linfócitos T, por exemplo, o CD4 nem se fala, né, gente? O CD4, ele é o comandante do seu sistema imune. É ele que é o cara que vai reconhecer, vai ser apresentado ao antígeno, é ele que vai, inclusive, estimular o linfócito B, o linfócito CD8. Então, inclusive, pessoas que são imunossuprimidas, como pelo vírus da HIV, são pessoas que vão, cara, ter a imunidade lá embaixo, justamente porque sem o CD4, né, você acaba tendo a sua imunidade bem comprometida, tá? Já que ele seria o comandante, né? Estimulando outras células de defesa ali. E o CD8, também chamado de citotóxico, ele é um tipo de linfócito que ele vai marcar células, né? Na verdade, ele não vai marcar, ele vai atacar células marcadas por linfócitos B, por exemplo, né? E destruir essas células. Então, às vezes, ele pode liberar uma enzima naquela célula infectada, por exemplo, perforinas, né? Para poder ali destruir aquela célula. Então, isso é bem interessante, né? Por isso que a resposta é mais lenta, né, gente? Enquanto a inata leva horas, a adaptativa leva dias, meses. Então, na Covid, por exemplo, nossa senhora, né? Na pandemia, demorou muito, tá? E aí, outra coisa também que aparece muito aqui, né, no Enem, é essa questão de entender o que que seria o papel da vacina, né? A vacina, ela apresenta antígenos específicos para o seu sistema imune. O seu sistema imune reconhece esse antígeno, né, como um corpo estranho. E aí começa a produzir alguns anticorpos específicos. Então, na verdade, a vacina, ela sensibiliza você. Ela vai sensibilizar você a produzir anticorpos específicos contra aquele patógeno, né? Então a gente pode dizer que, por exemplo, numa primeira vez que você pegou a doença, que você foi exposta a um antígeno, você não tinha nada de anticorpos, ó. Você não tinha quase nada, né? Já numa segunda exposição, que seria o caso de uma reinfecção, por exemplo, o seu pico de quantidade de anticorpos foi maior, em pouco tempo, numa janela temporal menor, né? Então, isso está indicando para a gente que você teve alguma reinfecção. Então, ela é mais rápida, numa resposta secundária e com mais anticorpos. E na resposta primária, obviamente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei Covid, né? Foi em 2020. Foi em 2020. Dezembro de 2020. Primeira vez que eu peguei Covid. Meu pai, inclusive, passou pra mim, né? Que ele tava com... E engraçado, meu pai não sentiu nada, gente. Eu fiquei mal pra caramba. Eu fiquei com febre, fiquei com dor no corpo. Eu não consegui levantar da cama pra comer, né? E eu lembro até hoje. Aí depois veio as segundas vezes, terceiras vezes, que eu peguei umas 4 vezes Covid, né? Então, as outras respostas já foram mais rápidas, né? É claro, meu corpo já tinha ali, né?
alguns anticorpos, mesmo que seja uma variante diferente, né? Enfim. Então, quando a gente fala da vacinação, ela é uma via artificial de estimular o seu sistema imune a produzir anticorpos específicos. Mas você pode também contrair diretamente a doença, o que eu não recomendo, né? Se for uma doença, se for uma patologia que já temos vacina desenvolvida, é claro, né, gente? O que você prefere? Você prefere, tipo assim, né? Vamos pegar uma doença que é letal. Vamos supor que tivesse vacina. Ebola. Você prefere contrair ebola de forma natural ou receber vacina? Vacina, né? Então, não tem vacina para ebola, tá? Só dando um exemplo que bem crítico, né? Então, é claro que vacina, porque vai ser um caminho, um atalho, né? Melhor ali, beleza? A imunização passiva já é o contrário, você não tem produção de anticorpos específicos. Na verdade, você recebe anticorpos prontos, né? Então, no caso da amamentação, por exemplo, da placenta, a mãe consegue passar alguns anticorpos para o feto, por meio da placenta, né? A amamentação passa anticorpos IgA, por exemplo, né? Então, por isso que a gente fala, né, que os primeiros meses ali o bebê tem que ser amamentado para justamente melhorar essa questão da imunidade. Só que olha só, não foi o bebê que produziu os anticorpos, foi a mãe. Então, por isso que é passiva. Passiva porque o organismo que está recebendo esses anticorpos não foi ele que produziu, ele está recebendo pronto. Tipo quando você vai lá no hospital, você tomou uma picada de algum animal peçonhento, aranha, escorpião, cobra, né? O seu corpo não vai dar tempo de produzir anticorpos específicos, você vai morrer antes, né? Não faça isso. Vai no hospital, toma um soro terapêutico, esse soro tem anticorpos específicos, né? Já prontos ali contra aquela toxina. Por isso que é passivo, tá? E aí, no Enem de 2022, caiu uma questão muito legal sobre isso, né? Vem falando assim no texto, ó. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, ou seja, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então, olha só, eles fizeram uma modificação genética no protozoário e fizeram com que esse protozoário passasse a produzir proteínas tumorais. Para quê? Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. Então, olha a estratégia, né? Olha a estratégia. Eles pegaram um protozoário, né? Fizeram uma modificação genética, ou seja, ele não é patogênico, ele não vai causar doença de Chagas, né? E induziram, fizeram uma modificação genética para esse protozoário produzir células tumorais, proteínas tumorais. Então, você não vai ter a doença de Chagas, mas você vai ter ali proteínas tumorais. O seu corpo ele começa a reconhecer isso como um antígeno, né? Então, basicamente, é como se esse tipo de modificação fosse uma apresentação, uma vacina para apresentar um antígeno específico contra, né, a questão do câncer. Então, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem um tumor? Autoimunidade? Autoimune? Mas aí não seria bom, porque a pessoa teria destruição, ela mesma atacaria as próprias células, né? Não. Hipersensibilidade? Será que essa vacina vai gerar uma hipersensibilidade? Não é, né, gente? Se a pessoa tá. Se eu tô querendo a cura do câncer, por exemplo, né, não é isso que a gente vai causar. A ativação da resposta inata? Não, porque resposta inata não tem imunidade específica, né? A apresentação do antígeno específico? Sim. Então, essa vacina contendo esse protozoário geneticamente modificado, que produz proteínas tumorais, ele acaba levando com ele esse antígeno da proteína tumoral. E com isso o corpo reconhece como uma coisa estranha, né? E começa também a atacar, ou seja, produzir anticorpos contra o tumor, né? Desencadeando o processo de anti-inflamatório? Não, porque geralmente processos anti-inflamatórios ali, ó.
eles estão relacionados com a imunidade inata. A gente sabe que ela não é específica, né? Tudo que falar de apresentação de antígenos, né? Apresentação de antígeno específico vai ser imunidade adaptativa, né? Ou adquirida. Beleza? Então, essa aí seria a letra D. Perguntas nessa daqui? Alguma dúvida? Bora lá, então. Vamos para a próxima. Como eu falei com vocês, sempre é de costume que cai alguma questão relacionada à parte de sistema reprodutor, principalmente ciclo menstrual, tá? Então vamos entender o que que acontece no ciclo menstrual e por que ele é chamado de ciclo. Na verdade, o ciclo menstrual, ele é o conjunto do ciclo uterino e o ciclo ovariano. Por quê, professora? Porque no ovário você tem modificações para a produção do gameta viável, do ovócito, e no útero você tem modificações para a recepção do possível embrião, né? Para a formação ali do cigoto, depois tem o embrioblasto. Então, o seu útero vai se preparar para isso, né? Então, nós temos dois ciclos que a gente vai chamar tudo de ciclo menstrual. Observa ainda que ocorre aumento de temperatura durante esse ciclo, ó. Então, a temperatura ela varia bastante, né? Você tem picos de LH, picos de FSH, e vocês podem reparar aqui de uma vez, ó, que quando eu aumento o LH, logo depois eu tenho uma queda, que é mediada pelo feedback negativo do estrógeno. Quando eu aumento aqui a progesterona, né? Quer dizer, quando eu aumento o FSH, logo depois eu tenho uma queda, que é mediada pelo aumento de progesterona. Então, um hormônio meio que vai ali, né, causar a inibição do outro. Por isso que vai ter essas quedas. Então, a primeira coisa é a gente entender que a liberação do FSH, do hormônio folículo estimulante, pela adenohipófise, ela vai estimular, como o próprio nome já diz, seu hormônio folículo estimulante, estimula o crescimento do folículo no ovário. O que que seria esse folículo? Esse folículo é o que vai dar origem a um possível gameta feminino viável, né? O ovócito ali, tá? Então, o folículo cresce, né? Vai fazer meiose, vai entrar em meiose. E aí, quando chega aqui, basicamente no 14º dia, a gente vai ter a ovulação, que é marcada pelo pico de LH, hormônio luteinizante. Então, o que que vai acontecer, né? O FSH estimula o crescimento do folículo, entrar esse folículo na meiose, né? Aí, esse folículo começa a liberar estrógeno, que é um hormônio ovariano. Tanto é que se a gente for olhar aqui, ó, exatamente isso, né? Então, o pico aqui, ó, tem um pico de estrógeno. Esse pico de estrógeno, ele acaba inibindo o FSH, porque pensa comigo, o folículo já cresceu, já entrou em meiose. Se eu ficar estimulando ele, não vai fazer diferença, né? Então, esse estrógeno, ele vai inibir o FSH e a gente depois vai ter um pico de LH que vai culminar com o processo de ovulação, lá no 14º dia, né? Mais ou menos. Vai ter ovulação, que nada mais é do que a saída desse ovócito secundário para tubo uterino. Então, tá vendo essa bolinha preta aqui, ó? Ela migra, ó, ela tava no ovário. Ela migra para tubo uterino e fica ali esperando. Esperando o quê, professor? Ué, fecundação. Se chegar um espermatozoide aqui e fizer fecundação, vai formar um zigoto. Esse zigoto vai fazer aquelas segmentações, né, aquelas divisões mitóticas, e depois esse zigoto vai ser implantado no útero. Agora, e se não tiver? Então, nós vamos descartar esse ovócito e vão acontecer alterações no endométrio, que é a parte ali vascularizada, né? Então, o pico de LH promove a ovulação, forma-se o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo, se ele é mantido durante muito tempo, isso pode indicar a gravidez, tá, gente? Depois do 14º dia. Se o corpo lúteo ele é mantido, né, indica que a mulher lá, ela tá produzindo ainda estrógeno e progesterona para que você tenha, né, essa espessura adequada do endométrio. A progesterona vai inibir o LH
E caso essa mulher não tenha fecundação, esse corpo lúteo ele vai deixar de produzir estrógeno e progesterona, ele vai retrair e com isso começa ali a TPM, né? A tensão pré-menstrual, com a descamação do endométrio. Então, enquanto as taxas de estrógeno e progesterona estão altas, o endométrio está espesso. Se essa taxa cai, a gente tem descamação do endométrio. E o que é mais interessante a gente relacionar aqui também é a questão dos anticoncepcionais, né? Dos contraceptivos. Se a pessoa faz uso de algum contraceptivo, por exemplo, pode ser pílula combinada, pode ser mini pílula, esses hormônios, eles vão ficar sempre altos no sangue. Entende isso? Você não tem um ciclo menstrual verdadeiro, né? Quando você faz uso de anticoncepcional, porque você está tomando um hormônio sintético, né? E por que que ele é um bom contraceptivo? Porque se você está tendo um ciclo fake, você não vai ter ovulação, porque suas taxas de estrógeno e progesterona sempre vão estar altas. Para você ter ovulação, você precisa cair essas taxas de estrógeno e progesterona para que o LH e o FSH sejam secretados pela hipófise, né? Então, por isso que é um bom método contraceptivo, tá? E aí, nesse caso, né, se na cartela do anticoncepcional tiver a pausa, aí essas taxas diminuem e aí o endométrio ele descama ou num ciclo normal, né? Vai começar um novo ciclo. Mas se há caso de gravidez, o corpo lúteo é mantido e também a gente tem a secreção do HCG, né? Que é a gonadotrofina coriônica, que vai manter os níveis de estrógeno e progesterona altos, né? Por isso que o bebê precisa do HCG, porque o endométrio tem que estar vascularizado, né? Então, muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultados da queda da concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionado com gente, se, olha só, falou de tensão pré-menstrual é o que antecede a menstruação. Olha aqui, ó. O que que antecede a menstruação? A queda de estrógeno e progesterona e a retração do corpo lúteo. Olha ali, ó. Ele reduz de tamanho, ele reduz de volume, porque é justamente ele que está produzindo, que está secretando estrógeno e progesterona. Então, a queda de estrógeno e progesterona antecede a menstruação, né? Pela retração do corpo lúteo. Então, só pode ser letra A, né? É isso aqui que vai acontecer no caso. E olha só que interessante, eles fizeram um estudo, né? E mostraram que a serotonina também diminui, né? Talvez por isso que isso está relacionado com oscilações de humor, né? Irritabilidade, né? Durante esse período aí, né? Diminuição da produção de ocitocina? Não, né? Porque a ocitocina aqui nesse caso é liberada pela neurohipófise, né? Então não tem nada a ver, tá? E a ocitocina está relacionada com contrações no parto, né? A amamentação, é o hormônio das relações interpessoais, né? Então não tem nada a ver. Liberação do gameta feminino na ovulação? Gente, se é uma tensão pré-menstrual, isso significa que já teve ovulação, né? No 14º dia. Então já teve. Se está tendo descamação, já teve ovulação, né? Então não é. Aumento dos níveis de hormônios, dos hormônios LH e FSH? Não, isso é no início do ciclo, até o 14º dia. É, a tensão pré-menstrual é entre o 14º e o 28º dia, né? Então não. Elevação dos níveis sorológicos de adrenalina? Não, tá? Porque aí nesse caso a gente vai ter, né, esses hormônios associados, estrógeno e progesterona, tá? Então essa regressão do corpo lúteo, ela é marcada antes ali, né, pela diminuição de progesterona e estrógeno. Beleza? Então letra A nessa daqui. Dúvidas nessa daqui, pessoal? Alguma pergunta?
Beleza, Alice? Beleza? Pessoal que tá indo, ó, deixa eu ver. Ana, Gabi, Helena, Larinha, né? Luiz, Mirella, Tamires. Vamos para a próxima sessão, então, que é bioenergética. Bioenergética, geralmente, quando é cobrado, né, vai cobrar ali alguma coisa de respiração celular, fermentação, tá? Respiração anaeróbica. Temos ali algumas questões, nem, não tantas, mas de associada à fotossíntese também, né? Mas o que mais cai, assim, é coisa de fermentação, tá, gente? Metabolismo anaeróbico, beleza? Respiração anaeróbica. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que a gente precisa lembrar, a gente chegou até a comentar antes, é a fotossíntese, né? A fotossíntese, ela precisa de energia luminosa, que vai excitar os elétrons dentro lá do tilacoide, né? Dentro do cloroplasto, tá? E vai transformar ali, basicamente, né? Com esses elétrons sendo excitados, formando NADPH, formando ATP, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, e a gente precisa também de CO2 para formar a glicose, juntamente ali também, né, com água, né, que vai ser responsável pela formação de oxigênio, tá? Então, basicamente, o CO2, as moléculas de carbono contribuem para a formação da glicose final na fotossíntese, né? Por isso que as plantas são produtores da cadeia alimentar, ocupam um nível trófico de produtor, ou seja, produzem seu próprio alimento, né? E a água que vai ser utilizada, então, por meio de um processo que a gente chama de fotólise da água, para a liberação, né, de prótons H+, elétrons e também oxigênio, né, para a atmosfera. Essas etapas, elas vão acontecer em alguns compartimentos conhecidos dentro de uma organela chamada de cloroplasto, né? Quais são as etapas que envolvem a fotossíntese, então? Primeiro, a gente tem a etapa fotoquímica, que vão ser essas relações luminosas. E segundo, a gente vai ter essas etapas bioquímicas, né, que seria o ciclo de Calvin. O que acontece, professora, na etapa fotoquímica? Ué, se é a o próprio nome já diz, o nome é etapa fotoquímica, dependente de luz, né? Que muitos livros antigamente traziam como fase clara. Nessa etapa, a luz, ela vai excitar os elétrons que existem dentro da membrana do tilacoide, que vieram principalmente da quebra da molécula de água, e esses elétrons, então, eles saltam de nível e acaba ali tendo a formação de ATP e NADPH. Esses ATPs e esses NADPHs, eles vão ser gastos na construção do açúcar, que é a etapa bioquímica, no ciclo de Calvin, né? Então, basicamente, aqui nesse ciclo de Calvin que ocorre no estroma, a gente gasta. Por isso que nós falamos que a fotossíntese, ela é uma reação endergônica, porque você tem consumo de energia para a produção de açúcares, né? Não vai pensando que a planta não gasta energia para esse processo, não, ela gasta. Ela investe, né? Aquilo que ela produzir na etapa fotoquímica, ATP e pH, ela gasta na produção de açúcares, né, na fase bioquímica, que seria, né, no ciclo de Calvin no estronco. E aí, o que que vai contribuir aqui? Para a formação do açúcar, né? Além disso, o CO2, a fonte do carbono, né? Seria ali C6H12O6, se fosse glicose, por exemplo. Da onde que vem esses carbonos? Da molécula de CO2. E da onde que vem o CO2? Quando a planta, eu já falei isso para vocês, quando a planta abre o estômago, ela incorpora CO2, ela incorpora, né? Ela libera água e oxigênio, né? Todos na forma de vapor. Então, aqui, o oxigênio sendo liberado, né, na fase fotoquímica. Então, na fase fotoquímica, a gente vai liberar, né, nesse caso, oxigênio, vapor d'água, e na fase, né, bioquímica, a gente vai liberar ali, nesse caso, né, não, a planta não vai liberar, mas ela vai formar açúcar, né, a partir do CO2, tá? E aí, vem trazendo aqui nessa questão esse texto, né, esse textão que eu vou tentar resumir com vocês, peraí. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Ah, tá. Lembrei dessa questão. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior de cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos.
Membrana é a etapa de ocorrência da reação luminosa, né? Da etapa fotoquímica, né? Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas e os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcar. Gente, isso aqui só pode ser etapa fotoquímica, né? Etapa que depende de luz. Etapa fotoquímica, né? A fabricação de açúcares não, mas quando fala que a planta utiliza essa carga elétrica, né? Que a planta tem esses elétrons excitados, né? Deixa eu mudar a ordem da setinha aqui. Só pode ser etapa fotoquímica, né? E como a etapa fotoquímica ela depende de luz, então a gente tem ali os fótons de luz, né? Que vão, nesse caso, ser pacotinhos responsáveis pela transmissão, né, pela excitação dessa membrana tilacóide. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente, né, não utilizados pelos cloroplastos e os pesquisadores, né, tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Se eu estou aumentando o transporte de elétrons, eu tenho mais luz, né, mais luz chegando naquela planta. Porque o que excita os elétrons dentro dessa membrana do tilacoide, nas reações luminosas, é justamente a luz. A luz serve para isso. Por isso que a gente fala que é uma energia luminosa. Que é literalmente, né? Você coloca ali uma fonte de energia luminosa para excitar os elétrons, tá? O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem a absorção de fótons. Você tinha que procurar alguma alternativa relacionada à luz. A única alternativa que fala de fótons, né, que é um pacotinho de luz, é a unidade que a gente consegue medir a absorção de fótons, né? Letra B, tá? Utilização de água? Não. Formação de gás oxigênio? Não. Proliferação de cloroplastos? Não. Captação de CO2? Não. O texto todo ele está falando de excitação de elétrons, transporte de elétrons. Isso é fase fotoquímica, né? E na fase fotoquímica a gente sabe que a luz, ela excita os elétrons. Então, letra B, tá? Letra B de bola. Questão nível médio, tá? Essa daqui é mais, um pouquinho mais puxada. Beleza? Conseguindo entender essa, gente? Beleza, Helena? Vamos para a próxima, então. Próxima questão que nós vamos fazer é uma questão de respiração celular aeróbica, né? Qual que é a diferença da respiração celular aeróbica e de respiração anaeróbica? Então, será que sempre que eu tenho uma respiração celular anaeróbica, eu tenho uma fermentação, por exemplo? Né? Vamos lá, vamos entender isso. Na ausência de oxigênio, após a glicólise, o metabolismo ele tem dois caminhos, né? Tem uma imagem muito boa que eu gosto de mostrar em aula, que eu esqueci de colocar ela aqui. Mas basicamente você tem dois caminhos, né? Depois que você fez a glicólise, que é a primeira etapa do metabolismo, né, que ocorre no citoplasma, você tem uma bifurcação. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, é esse aqui. Também não, não sei onde que eu coloquei essa imagem, não. Mas enfim, deve estar na parte de fermentação. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, esse aqui. Olha só. Você fez a glicose, que é a primeira etapa do metabolismo, né? Que é a oxidação parcial da glicose. Você formou o piruvato a nível de citoplasma. E aí, esse piruvato ele tem dois caminhos, cara. Ou ele vai fazer ciclo de Krebs, respiração, né? Cadeia respiratória, que é a fosforilação oxidativa, na mitocôndria. Só que para isso eu preciso de oxigênio. Mas e se não tiver oxigênio disponível? O piruvato ele vai ser encaminhado para fermentação. Então, numa condição anaeróbica,
na ausência de oxigênio, depois da glicólise, esse piruvato, ele vai ser utilizado para formar etanol, lactato, por exemplo, né? Mas se tiver oxigênio, eu posso fazer esse ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, né? Então, a glicólise, ela é a primeira etapa, né? E ela ocorre a nível de citoplasma. É a oxidação parcial da glicose, né? E aí, gente, o que que vai acontecer aqui, né, na glicose? Você vai pegar uma molécula de glicose que a gente já viu que é C6H12O6, e você vai formar duas moléculas de piruvato, que é C3, desculpa, C3H4O3, né? Professora, se fosse quebrar a glicose no meio, aqui não deveria ser H6? Pois é, mas não vai ser. Por quê? Quando você faz essa oxidação parcial da glicose, você forma esses dois piruvatos, parte desses H+, eles são captados pelo NAD e se forma NADH. Então, o NAD é como se fosse um aceptor de elétrons e prótons H+, né? Ele é como se fosse um carreador de elétrons, né? Inclusive, o NAD é derivado de uma das vitaminas do complexo B, tá? E aí, formei o piruvato. E agora, acabou? Não. Aí eu vou fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Tem oxigênio disponível? Então vamos para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, a gente vai ter dois processos ali. O primeiro, né, vai ser o ciclo de Krebs e o outro vai ser a fosforilação oxidativa, né? Então, vou colocar aqui Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E o último vai ser a fosforilação oxidativa que ocorre nas cristas da mitocôndria, que nada mais é do que a membrana interna da mitocôndria, né? Então, esse piruvato C3H4O3, quando ele passa, ele entra, né, para o interior da mitocôndria, aqui a gente estava no citoplasma, né, gente? Ó, glicólise ocorre no citoplasma. Então, eu tenho que passar esse piruvato para dentro da mitocôndria. Ele acaba perdendo um CO2.